Olá, tudo bem? Aqui é a professora Letícia e hoje, que é o nosso quarto episódio do minicurso da Ana Martins Marques, voltado para a Federal do Paraná, falaremos sobre a quarta e última parte. Nos dois últimos episódios, este e o próximo, falaremos de poemas dessa parte, que é justamente a parte mais longa do livro. Aqui temos as 3 primeiras e aqui a última, certo? E como eu já havia falado no nosso primeiro episódio, esta quarta parte tem o nome do livro, é homônima, o Livro das Semelhanças. A gente tem uma seleção muito distinta de poemas aqui, diferente das partes anteriores. Nós não podemos simplesmente listar os temas que de alguma forma compõem todos os poemas e fazem com que eles dialoguem. Aqui a gente tem vários, por isso que a gente vai desmembrar em 2 episódios. Para este primeiro episódio, eu peguei poemas que falam bastante desse sentido de humor, de uma melancolia, de uma tristeza, que vão construir também a parte da metalinguagem, que não a parte do livro que a gente falou na primeira aula, certo? Vamos começar então com o primeiro poema dessa parte. Ele tem título relativamente curto, não tem métrica, é verso livre, verso branco e profundíssimo. Vamos lá então. Podemos atear o fogo, a memória da casa, desaprender um idioma, palavra por palavra. Podemos esquecer uma cidade, suas ruas, pontes, armarinhos, armazém, guindastes, teleféricos. E se ela tiver um rio, podemos esquecer o rio, mesmo contra a correnteza. Mas não podemos proteger com o corpo um outro corpo do envelhecimento, lançando-nos sobre a lembrança dele. Esse poema me atinge de uma maneira bizarríssima. Toda vez que eu leio, eu lembro da minha avó, que está envelhecendo. Eu acho que você deve lembrar de alguém mais velho também da sua vida. Vamos pensar o que a Ana Martins Marques está fazendo aqui. Ela está fazendo a oposição de ações voluntárias e de ações que a gente tem uma agência e de uma que a gente não tem. Então, olha lá, nós podemos atear fogo à memória da casa. Simplesmente fazer, e vai precisar de muita terapia para isso, esquecer a memória dessa casa. Desaprender um idioma palavra por palavra. Basta ter um chute na cabeça ou mais. Ter um trauma ou não praticá-lo. Esquecer esse idioma palavra por palavra. Nós também podemos esquecer a cidade, simplesmente deixando de habitá-la, ou preenchendo o espaço da memória da cidade com outra ou outras cidades. E é até interessante pensar que ela faz ali, o esquecimento do rio contra a correnteza, é contra a memória fazer o esquecimento, que ele é voluntário. Mas, essa conjunção adversativa aqui quebra a lógica. Nós não podemos proteger com o corpo é insuficiente diante da memória. Nós não podemos proteger com o corpo um outro corpo do envelhecimento. Não tem como fazer com que outra pessoa não envelheça e vá chegando ao que a gente concebe como o fim da vida, que é justamente a velhice, lançando-nos sobre a lembrança dele. Não tem como parar o envelhecimento com a lembrança, mas a gente consegue ver o envelhecimento ao sobrepor memórias e versões de um corpo que envelhece. E a melancolia desse poema aparece justamente nesse corpo que é insuficiente na luta contra a memória, na luta contra o envelhecimento. Porque a gente lembra de um corpo, mas a gente não consegue preservá-lo intacto como a lembrança. Tristíssimo e lindíssimo ao mesmo tempo. E o segundo poema, que é justamente o segundo poema dessa parte, tem essa mesma melancolia aqui, com uma pegada um pouquinho diferente. Ela escreve o seguinte: as casas pertencem aos vizinhos, os países aos estrangeiros, os filhos são das mulheres que não quiseram filhos, as viagens são daqueles que nunca deixaram sua aldeia, como as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. É dos solitários o amor.
forte. Então nós temos sempre a alteridade enquanto dona da identidade. É basicamente essa a temática do poema. Vamos pensar para ilustrar o primeiro verso. As casas, que podem ser vistas como lar, elas pertencem aos vizinhos. Porque as casas, a tua casa, ela só consegue ser individualizada porque as outras casas não são suas. Então os vizinhos fazem com que a sua casa seja sua. É um pouco mind-blowing, mas quando a gente consegue entender a lógica, faz sentido. Porque tudo. Eu, Letícia, só sou eu porque existe você enquanto é o outro. E eu só sou Letícia por causa de você, que não é Letícia. É justamente essa lógica. E ela vai fazendo níveis distintos. A casa, os países pertencem aos estrangeiros. Porque só existe um país por termos outros países. Assim como esse país, ele é idealizado, imaginado pelos estrangeiros, pelos turistas. Os filhos são das mulheres que não quiseram filhos. Ou seja, a maternidade é construída em oposição à não maternidade. As viagens são daqueles que nunca deixaram a aldeia, porque ela é criada enquanto imagem, enquanto aventura. As fotografias da mesma forma, e aqui é um sentido um pouco mais literal. A fotografia é de quem tirou a foto, e não de quem está na foto. Apesar de que nós temos, poderíamos pensar na selfie, nas fotos espelhadas. Vivian Maier, que é uma fotógrafa muito maravilhosa, estadunidense, que faz justamente fotos de outras pessoas e fotos de si ao mesmo tempo na cidade. Mas a questão é, sendo que nós nunca temos, quase nunca, pontuação, tem uma travessão aqui. O que essa travessão nos diz? Ele é a síntese do que é que todos os versos, lado a lado, um embaixo do outro, estão construindo a ideia para uma síntese. É dos solitários, o amor. E aqui a gente tem um poema de amor. E é um amor que não foi consumado, porque é de quem não tem amor, que o amor, que a poesia amorosa e que essa aventura imaginativa do amor pertence. Melancólico e amor ao mesmo tempo. E também a gente consegue perceber tudo isso enquanto desejo, para chegar ao final. É dos solitários esse amor. Ele deseja o amor, por isso que pertence a ele. Porque quem tem o amor não pensa mais sobre amor, o consuma. Então a ideia de amor, de poesia amorosa, é de quem é solitário. O próximo poema, ele é um outro mind-blowing, porque ele vai brincar sobre a relação da própria literatura. Vamos lá, então. Encontrar aqui o poema primeiro. Aqui. Aqueles que só conheceram o mar pelo rumor que faz um livro, quando tomba. Os que só sabem da floresta, o que ensina o farfalhar das páginas. O que veem o mundo como um grande volume ilustrado. No entanto, sem legenda, sem índices emissivos, sem notas explicativas. Os que conhecem as cidades apenas pelo nome e acham que cabem no nome muitas coisas, inclusive certas ruas vazias de madrugada, as casas prestes a serem demolidas, os mesmos talvez que pensam que um corpo pesa tanto, na cama quanto no pensamento. Aqueles como nós, para quem o desejo não é prenúncio, mas já aventura. Os que se reconhecem na tristeza das piscinas vazias à beira-mar. Então, a primeira parte, a gente tem a experiência daqueles que conhecem o mundo pela literatura e pelas palavras. Porque quem conhece o mar pelo rumor que faz um livro quando tomba. Ou seja, quem não conhece o mar pela experiência de vê-lo, mas de lê-lo. E mais, pelo barulho que o livro faz quando tomba, quando fecha, porque o mar é o contato com a literatura. Mesma coisa da floresta. Esse aqui
chega a ser fortíssimos, que veem o mundo como um grande volume ilustrado, no entanto, sem legenda, sem índices emissivos, sem notas explicativas. O mundo é construção de várias imagens. Não tem legenda, não tem índice, é só experiência. Os que conhecem cidades apenas pelo nome vão achar que no nome da cidade cabe muita coisa. Até que a gente chega no final, os mesmos que talvez pensam que um corpo pesa tanto na cama quanto no pensamento. E a gente tem dois valores distintos. O corpo pesado na cama é matéria. E o corpo pesado no pensamento é ideia. E pode ser que no pensamento, que o corpo não é corpo, que seja uma ideia, ele pese mais do que de fato na cama. E a gente pode até brincar com a própria poesia. Às vezes o corpo que está no poema, que é só a palavra corpo, ou a ideia, a descrição de um corpo factual, ele pesa muito mais do que esse corpo enquanto coisa ele é, certo? E a gente tem aqueles como nós para quem o desejo não é prenúncio, ou seja, o desejo não é a preparação, mas já é a aventura. E a gente consegue adentrar com esse poema a psicanálise, certo? Porque a gente tem justamente um desejo enquanto parte da experiência, assim como ler sobre o mar, ler sobre a cidade, fazem parte da experiência de conhecer o mar, de conhecer a cidade. E o final, basicamente, melancolia pura, os que se reconhecem na tristeza das piscinas vazias à beira-mar, porque piscina não faz sentido nenhum à beira do mar, porque o mar é grandioso demais e é uma experiência extremamente profunda diante do que é uma piscina vazia, pequena e uma água parada. Porque o mar, enquanto desejo, é o máximo, inclusive, da ausência do sentido, que a gente não consegue colocar um fim no mar, assim como a gente não consegue colocar um fim no desejo. E o último poema de hoje, ele trabalha com a metalinguagem de uma forma escancarada. Então nós temos lá, é mais difícil esconder um cavalo do que a palavra cavalo. É mais fácil se livrar de um piano do que de um sentimento. Posso tocar o seu corpo, mas não o seu nome. É possível terminar uma frase com um beijo, assim como é possível encerrar subitamente uma dança com uma palavra. Seria preciso, então, entender o beijo como um elemento gramatical, acrescentar as palavras entre os movimentos básicos da dança. Quanto do desejo mora na palavra desejo? E aqui desejo, aqui psicanálise, até porque a psicanálise fala que o desejo é o que move a vida humana. A gente precisa de um desejo, de uma motivação, de um objetivo para continuar vivendo. Mas vamos às partes. De cara, é mais difícil esconder um cavalo do que uma palavra cavalo, porque afinal, o cavalo é um bicho grande. Agora, a palavra cavalo eu posso esconder ela assim, ó. Pronto, escondi. Agora, se eu tivesse um cavalo aqui do meu lado, eu ia precisar de uma parede, eu ia precisar de algum lugar grande para conseguir colocá-lo e escondê-lo da sua vista. O que é que a Ana Martins Marques faz aqui? Ela brinca com... Eu vou colocar coisa para dialogar com Clarice Lispector, tá? A coisa em si, ó. Eu, um corpo, uma coisa. É diferente do nome dessa coisa. O cavalo não é o animal. É um nome que a gente dá para o animal. O segundo, é mais fácil livrar de um piano, que é um instrumento musical enorme, do que do sentimento. O sentimento que não dá para tocar e não tem como esconder, porque tá o tempo todo aqui no nosso corpo. Então ela brinca nesse segundo verso com uma coisa e com um abstrato. E às vezes, e todo mundo que já viveu um pouquinho sabe disso, esconder sentimento é péssimo, porque é difícil. Bota terapia para lidar com os sentimentos. Posso tocar o seu corpo, ó, eu tocando o meu corpo. Mas não o seu nome. Vou fingir que eu tô tocando aqui, ó, mas não dá pra tocar. 2 dimensões e é um nome, certo?
nessa próxima parte, nós vamos ter a relação de como que as palavras fazem parte da vida e como é que a vida também faz parte da linguagem verbal. Então, olha lá, ó. A gente pode terminar uma frase oralmente com um beijo, porque o beijo cerra a boca. Assim como é possível encerrar uma dança com uma palavra. Quando eu falo chega, para, os dançarinos, só pensando num quadro do Degas, podem simplesmente parar. Por isso, se questiona, é preciso entender o beijo como um elemento gramatical? Ou seja, a vida, a linguagem corporal como gramática e a palavra, que é a linguagem verbal, como movimento da dança, que é uma linguagem corporal. Então a gente tem assim como na primeira parte nós tínhamos a relação entre a imagem e a palavra, no poema Papel de Seda, que a gente tem a linguagem verbal com a linguagem corporal, que elas se amalgamam, assim, mesclam na vida. Porque a vida é feita de palavras e de corpo, e essas duas coisas se misturam o tempo todo. E no final, nos 2 últimos versos, quanto do desejo mora na palavra desejo? O desejo, que é enorme, infinito, e é um sentimento. Quanto é que cabe na palavra desejo, que são só 6 letras, pequenininha? Será que cabe ou não cabe? Esse poema vai falar sobre metalinguagem, problematização das palavras, sobre a relação da linguagem verbal com a linguagem corporal e também da vontade, do desejo, da gana de viver. E a gente pode aproximá-lo facilmente do Ceci n'est pas une pipe, que é o quadro do surrealista Magritte, porque isto aqui não é um cachimbo, não é mesmo, é o desenho de um cachimbo, certo? Assim como a palavra cavalo não é um cavalo em si, é só uma representação em forma de letras e palavra. Então essa foi a nossa 4ª aula sobre o livro de semelhanças, e na nossa última, que é a próxima, voltamos para falar sobre mais poemas da parte homônima ao livro, que é o livro de semelhanças. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!